Fala galera, tudo jóia? Meu nome é Giovana e eu estou aqui para gravar mais uma videoaula do Programa de Educação Tutorial em Engenharia Agrícola e Ambiental na Universidade Federal de Viçosa. Nessa aula eu irei explicar um pouco sobre o conceito de interpolação e aplicar a interpolação do tipo IDW passo a passo através do software QGIS. O conteúdo da matéria é referente à disciplina IND 290, geoprocessamento aplicado a sistemas agroindustriais. Vamos começar? Então, a interpolação ela serve basicamente para atribuir valor a um ponto desconhecido, tendo uma série de informações como base, que seriam suas amostragens. Essas amostragens são as informações que você coletou e estão distribuídas em um determinado espaço geográfico. Existem diversas formas de interpolação espacial. Algumas delas estão aqui de exemplo: a triangulação de Delaunay, média local, krigagem e IDW. Falando de algumas formas de interpolação muito usuais, nós temos aqui a triangulação de Delaunay, esse exemplo, e IDW, o de baixo. O IDW, conhecido como inverso da distância, ele funciona basicamente como uma média ponderada que leva em consideração os valores adjacentes. Ou seja, quanto mais distante estiver, menor vai ser a influência que, que os pontos vão exercer sobre a média que você quer obter. Por exemplo, aqui esses pontinhos são nossas amostragens. Mas aqui, no meio entre eles, você não coletou, não tem a amostra, você não tem o valor. Mas, de acordo com esses pontos, você consegue achar um valor estimado para esse local onde não tem. Por isso que, assim, todos os valores aqui, em todos os cantos, vai ter um determinado valor. Mas isso foi determinado através da interpolação IDW. No caso da triangulação de Delaunay, é criada uma malha triangular, como vocês estão vendo aqui, e onde todos os vértices, que são esses pontinhos, as nossas amostras, ele é ligado em forma de triângulo com os outros pontos, né? Todos aqui em forma de triângulo. Sem que as arestas se cruzem. Então, você não vê nenhuma aresta cruzando aqui, ó. Porque aí não funcionaria esse método. A triangulação de Delaunay ela é muito utilizada para a curva de nível. Então, era isso, a parte teórica. Então, vamos partir para a prática. Então, essa é a interface do software. Eu estou usando a versão 2.18 do QGIS, que geralmente é utilizada na matéria. E primeiro eu vou conferir se eu tenho complemento de interpolação. Então, você vem aqui em complementos, gerenciar e instalar complementos e digita interpolation, raster interpolation e instalar. Depois de instalado, só fechar. Quem já tiver, é só conferir mesmo. Então, a gente vem aqui em adicionar uma camada de texto delimitado, essa vírgula aqui, e procurar o arquivo. Esse aqui são dados de um solo com a cultura do café. E esse arquivo está em formato de CSV e o separador decimal é a vírgula. É bom conferir aqui se as coordenadas x estão no campo certo e y também. E depois disso, só OK. Escolher o sistema de referência de coordenadas, que você tem que saber na hora de coletar os dados. Esse especificamente está em SAD 69, o TM 23 Sul. Então, eu seleciono. Aqui já, meus arquivos já estão aqui. E agora eu vou fazer a mesma coisa e adicionar o limite dessa área. Limite da área.
Só conferir aqui também, CSV, separador decimal é a vírgula, campo X, campo Y. Ok. Botei em 23 Sul, site 69, e eu preciso transformar esses dois arquivos aqui em shapefile, para eu poder mexer. Então, vemos aqui, salvar como, formato que você quer salvar, shapefile, e salvar como, você busca o local, aqui é o limite, né? Limite área. E conferir aqui, né? Site 69. Ok. Aí eu já posso excluir esse de limite aqui, que eu não vou usar mais, que é o formato CSV, né? Remover. Agora para os dados químicos, os dados das minhas amostras. Salvar como, formato shapefile, buscar dados solo. Conferindo de novo, site 69, tá aqui. Aí agora pode remover, né, para não ter nenhum problema. Mas quiser pode deixar também. Agora nós precisamos transformar esse limite que está em pontos em apenas uma linha, para delimitar nosso espaço. Então a gente vem aqui, clica no limite, abre a tabela para ver como é que tá. Só temos aqui as coordenadas x e y. A gente vem em abrir calculadora de campo e criar um novo campo. Eu vou chamar de ID. E esse novo campo vai servir para numerar todos essas coordenadas, né? Então a gente vem aqui em variáveis, grow number e pronto, enumerei, ó, de 1 a 46. Então a gente pode gravar essas mudanças. Isso aqui vai servir para o programa entender que a gente tem um início e um fim nessa ligação. E agora a gente adiciona um novo campo, que eu vou chamar de id', que é ele que vai fazer com que forme apenas uma linha. Então, vou colocar aqui que eu quero que chame número 1, mas poderia chamar 2, 3, 9, você que escolhe. E vou gravar essa mudança. Vamos aqui na tabela só para conferir, né? Aqui tem o id', apenas o número 1, e o id enumerado de 1 a 46. Feito isso, a gente vai vir aqui na caixa de ferramentas. Pode ser que não esteja aparecendo, então vamos aqui, ó, em processar, caixa de ferramentas. Eu quero transformar os pontos em linha. Então eu vou vir aqui, convert. Aí a gente procura, né? Mas o meu tá ali em cima. Mas pode procurar aqui, ó, converter pontos em linha, para linha. Então eu quero converter o quê? O limite da minha área. Quero ordenar ele em ID e separar em linha. Coloca para rodar. Feito isso, nós temos então a linha. Só que nesse caso aqui, deu para perceber que não fechou os últimos pontos. Então a gente tem que converter essa linha em polígono. Então vamos converter linha para polígono. Então a gente vai selecionar a linha, né? Que é o que a gente acabou de fazer, e botar para rodar. Feito. Já podemos excluir aqui, né, a linha. E até mesmo o limite.
Que nós queremos agora essas informações, né? O polígono, que é a nossa área, e os dados do solo. O próximo ponto agora é fazer a interpolação com esses dados que a gente tem. Só vir aqui em raster. Vou fechar essa caixa aqui. Vem em raster, interpolação, interpolação. A gente vai usar o método IDW, peso pelo inverso da distância. Seleciona. Aqui eu vou manter esse coeficiente de 2 mesmo. Vamos escolher os dados do solo e algum atributo. Pode ser qualquer um. Eu vou escolher aqui fósforo. Adicionar. Agora, o programa ele não entende muito bem o limite, né? Aqui tá falando que são essas coordenadas, a mínima e máxima. Mas a gente vai usar um método que meio que burla o sistema e adicionar, que seria o nosso polígono. Ele, tipo assim, tem o máximo e mínimo. Então, repara bem que vocês vão ver mudar isso aqui. Eu vou adicionar. Mas aí a gente já pode apagar. É só para manter esse X e Y mesmo. Remover. E o arquivo de saída, que a gente tem que selecionar o local. Vou colocar o nome aqui. Interpolação. E salvar. Ok. Pronto, fizemos. Vocês viram que aqui não tá no formato, exatamente no formato. Então, a gente vai vir aqui em raster, extrair e recorte. A gente seleciona o arquivo de saída. Vou chamar de recorte. Camada máscara. Aqui, manter a resolução do raster e adicionar a tela ao concluir. Processo concluído. Fechar. Vou ocultar aqui pra gente ver, ó. O corte ficou certinho. A gente pode mudar as cores para ficar talvez com uma visualização melhor. Então a gente vem aqui com o lado direito do mouse, propriedades. Vou dar aqui para banda simples falsa cor. Vou deixar essa cor mesmo. E aqui é contínuo. E classificar. Aqui está a minha interpolação. E aqui é a escala, né? Quanto varia. Então, quanto mais vermelho, menor é a quantidade de fósforo. Quanto mais verde, maior é a quantidade de fósforo no lugar, no local. Então, seria essa a parte de interpolação. Espero que vocês tenham entendido. E até uma próxima.